Por volta de 593 a.C., às margens lamacentas do canal de Quebar, na vasta planície aluvial da Babilônia, onde o sol implacável do exílio babilônico castigava a terra como um verdugo divino, o ar carregava o cheiro acre de águas estagnadas, misturado ao suor salgado dos cativos hebreus, cujos corpos marcados pelas correntes e pelo labor forçado tremiam sob o peso de uma esperança esvaída. Ezequiel ben Buzi, sacerdote de linhagem sacerdotal, de péssimo 40 anos de idade, sentia o barro pegajoso aderir às solas de suas sandálias gastas, enquanto o vento morno do Eufrates sussurrava promessas vazias através das palmeiras curvadas, e em seu peito o coração latejava com o eco distante dos sinos do Templo de Jerusalém, agora profanado pelos caldeus, uma ferida aberta que sangrava em silêncio, revelando o juízo de Yahweh sobre a rebelião de Judá, onde reis ímpios como Joaquim haviam vendido a alma do povo por alianças frágeis com o Egito, traindo o pacto eterno selado no Sinai sob o rugido trovejante da montanha fumegante. Você sente o peso daquela umidade opressiva colar-se à sua pele como uma segunda camada de culpa coletiva. Enquanto Ezequiel, com os olhos semicerrados contra o brilho ofuscante da água refletida, recorda em flashes vívidos o dia fatídico de sua deportação em 597 a.C., quando as muralhas de Jerusalém ruíram sob o martelo das catapultas babilônicas de Nabucodonosor e os nobres de Judá, incluindo ele próprio, foram arrastados em caravanas poeirentas através do deserto da Síria, os pés sangrando em trilhas de espinhos, os gemidos das mulheres e crianças misturando-se ao relinchar dos cavalos assírios domesticados pelos conquistadores. Ali, no canal de Quebar, nome que ecoava como um lamento caldeu, bendito em sua língua bárbara, mas para os exilados, um túmulo líquido de sonhos afogados. Comunidades hebreias se aglomeravam em cabanas de junco trançado, tecendo cestos e irrigando campos de cevada sob o chicote dos capatazes. E Ezequiel, outrora destinado ao altar sagrado de Sião, agora pastoreava ovelhas espirituais dispersas, pregando em sussurros vespertinos sobre o fogo devorador que consumira a cidade santa por causa da idolatria, dos altares profanados a Baal e Astarote, das prostituições rituais nos vales altos de Tofete, onde o pecado de Judá clamara aos céus por vingança, e Yahweh, o Santo de Israel, respondia com o exílio como purgação, um cadinho de misericórdia disfarçada de julgamento. O profeta caminha devagar ao longo da margem irregular do canal, cada passo afundando o calcanhar no limo negro e viscoso que exala um fedor sulfúrico de decomposição antiga, como se a terra babilônica regurgitasse os ossos dos impérios caídos, Assíria, Egito, agora Judá na agonia. E seus músculos das pernas ardem com a fadiga acumulada de noites insones atormentadas por visões prévias. Rodas dentro de rodas, querubins de olhos múltiplos, a glória de Yahweh abandonando o templo em um carro de fogo, deixando Jerusalém como uma viúva desolada. Em sua mente, pensamentos giram como vendavais. Ó Senhor, por que me escolheste para esta solidão? Meu povo jaz cativo, seus ossos secos pelo desespero, e eu, Ezequiel, sacerdote sem altar. Como clamarei tua palavra em terra estranha, onde deuses de barro e ouro zombam do Deus vivo? O sol poente tinge o horizonte de um vermelho sangue, como o vinho da ira derramado sobre as nações, e o som distante de flautas caldeias, celebrando a colheita mesopotâmica, contrasta com o silêncio opressivo dos exilados, cujas conversas murmuradas, ao redor de fogueiras de esterco seco, tecem lendas de retorno. Mas Ezequiel sabe, em suas entranhas, que o retorno não virá de espadas humanas, mas da mão soberana que moldara Adão do pó. De repente, como um vendaval nascido do nada,
A mão do Senhor se apoia sobre Ezequiel com uma força invisível e irresistível, um toque que queima como brasa do altar celestial, fazendo sua pele formigar com eletricidade divina, os pelos dos braços eriçando-se, enquanto o espírito de Yahweh o ergue do chão lamacento, os pés deixando marcas efêmeras no barro, como pegadas de um gigante etéreo. Você sente aquela levitação sobrenatural, o estômago revirando em náusea vertiginosa, o vento uivante rasgando suas vestes de linho rasgado, impregnadas do odor de suor e terra exilada, e Ezequiel é transportado em espírito através de céus turvos, sobre as planícies áridas da Mesopotâmia, onde o Tigre e o Eufrates serpenteiam como veias de um colosso adormecido, passando por zigurates de tijolos cozidos, erguidos a Marduk, falsos céus de orgulho humano, até depositar-se no coração de um vale desolado, um abismo de morte absoluta, onde o sol escaldante lapida o ar em uma fornalha sem misericórdia. E o chão, o chão é um tapete interminável de ossos humanos, branqueados pelo tempo impiedoso, espalhados em desordem caótica como fragmentos de um exército dizimado pela praga ou pela espada. Ezequiel pisca, os olhos ardendo com a poeira fina que dança em redemoinhos quentes, e contempla o espetáculo de horror. Crânios vazios revirados, com mandíbulas pendentes em gritos mudos, costelas entrelaçadas como galhos secos de uma floresta morta, fêmures longos e tíbias, frágeis amontoados em pilhas irregulares, vértebras espalhadas como contas de um colar rompido, e o cheiro, o cheiro seco e poeirento da morte antiga, sem podridão fresca, mas um aroma mineral de cálcio pulverizado misturado ao ozônio do calor extremo, onde nem uma brisa misericordiosa ousava ventilar. Seus pulmões inspiram aquela aridez sufocante, a garganta secando como pergaminho, e em seu espírito uma voz interior clama: Senhor, é este o destino final de Israel? Ossos secos, sem carne, sem tendões, sem vida, ecoando a profecia de Oséias sobre o vale de Acor como porta de esperança. Mas aqui, só desolação? Ele circula devagar pelo vale, cada passo crunchando ossos finos sob as sandálias, o som ecoando como estalos de galhos na fogueira do juízo, os músculos de suas coxas tensionando-se contra o terreno irregular, o suor escorrendo pelas costas em riachos salinos que irritam as cicatrizes de flagelações passadas por ordem dos anciãos incrédulos em Tel Abib. A presença do Espírito o impele a girar em círculo completo, olhos percorrendo o vasto anfiteatro de morte, quilômetros de ossos sob um céu de cobre derretido, onde abutres circulam preguiçosamente em térmicas ascendentes, suas sombras aladas projetando trevas fugidias sobre o branco imaculado da mortalidade. Ezequiel para, o coração martelando contra as costelas como um tambor de guerra abafado, e ouve, enfim, a voz do Senhor, não como trovão estrondoso, mas como um sussurro profundo que ressoa nas câmaras de seu crânio, penetrando a medula dos ossos. Filho do homem, poderão viver estes ossos? A pergunta paira no ar estagnado como uma lâmina suspensa, impossível em sua profundidade teológica, desafiando a lógica da carne morta, evocando o sopro criador de Gênesis que animara o pó inerte, e Ezequiel, com a língua colada ao céu da boca pela secura absoluta, sente o terror reverente invadir suas veias como veneno gelado, ancorando-o ao solo ossudo enquanto pensamentos tumultuam. Como responder? Ó Senhor, tu que sondas os rins e os corações, sabes que sem tua palavra nada revive. Esta é a nação de Israel, exilada e seca, sem visão profética, sem rei, sem sacrifício, como os ossos de Nínive, outrora profetizados por Naum. Ele responde:
voz rouca emergindo como cascalho rolando morro abaixo. Ó Senhor Deus, Tu o sabes. Humildade personificada em submissão ao onisciente, e imediatamente a ordem divina irrompe como clarim celestial. Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel obedece, erguendo os braços magros ao céu abrasador, a pele dos antebraços queimando sob raios, que perfuram como flechas de Apolo pagão. Mas aqui é Yahweh, o restaurador. Sua voz ganha força, ecoando pelas encostas do vale como vento em cavernas. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E enquanto profetiza, um som primordial surge. Um réptil sísmico, como terremoto subterrâneo, ossos rangendo e colidindo em sinfonia macabra. Você sente as vibrações subirem pelas solas dos pés, percorrendo a espinha como correntes elétricas divinas, o chão tremendo sob o peso da ressurreição iminente. Os ossos se movem em câmera lenta dantesca. Fêmures rolam buscando húmeros, tíbias se alinham com fíbulas em um mosaico vivo. Crânios endireitam-se sobre vértebras que se encaixam com estalos secos como fechaduras antigas se abrindo. E Ezequiel observa, olhos arregalados em espanto sacro, o suor pingando de sua fronte para misturar-se à poeira óssea, formando uma pasta sagrada. Tendões surgem como cipós viscosos, entrelaçando-se às juntas. Carne brota em camadas rosadas e pulsantes sobre o esqueleto nu. Cobrindo-se de pele lisa e fresca como a de um recém-nascido, o cheiro mudando de morte árida para o frescor úmido de vida nascente, um aroma de terra revirada após chuva, e o vale inteiro pulsa agora com um exército de corpos perfeitos, deitados imóveis sob o sol, nus e intocados, esperando o alento final, revelando o poder de Yahweh sobre a morte, ecoando o êxodo onde ossos de escravos se ergueram para a liberdade. Mas aqui, na Babilônia, um prenúncio de restauração nacional, onde o pecado da divisão entre Judá e Israel, a rebelião contra o pacto davídico, seria curado pela misericórdia redentora. Ezequiel profetiza novamente, voz agora trovejante como Elias no Carmelo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E os ventos obedecem, rajadas ciclônicas das quatro direções, norte gelado carregando geada do Ararate, sul escaldante do deserto árabe, leste úmido do Golfo Pérsico, oeste carregado de sal do Mediterrâneo, convergindo no vale em um furacão de vida, uivando como legiões angelicais, chicoteando os cabelos do profeta que voam selvagens, rasgando suas vestes, e os peitos dos mortos se erguem em uníssono, inspirando o sopro divino com um suspiro coletivo que ecoa como o primeiro fôlego de Adão. Olhos se abrindo em pestanejar sincronizado, pupilas dilatando a luz cruel, e eles se levantam, um exército vasto em pé, imóvel, olhando para Ezequiel com expressões de assombro eterno, o silêncio após o tumulto mais ensurdecedor que qualquer batalha, pois este é o silêncio da ressurreição, marcando o turning point da esperança exilada. Israel reviveria das sepulturas nacionais. Então, a voz do Senhor retorna, profunda como o abismo primordial. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança. Somos cortados de nós mesmos. E Ezequiel sente o peso daquela queixa ancestral. Os lamentos de Davi nos salmos, os ais de Jeremias nas cisternas, o desespero de exilados em Tel Abibe, que sussurravam à noite: onde está o Deus de nossos pais? Mas Yahweh prossegue. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei subir das vossas sepulturas,
e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir delas, ó povo meu. E o profeta clama essas palavras, cada sílaba carregada de fogo espiritual, enquanto o vale parece encolher sob a grandeza da promessa, conectando obediência futura à rebelião passada, julgamento ao perdão, o exílio à volta sob Ciro, o rei persa ainda no ventre do tempo. Mas a visão aprofunda-se em camadas de mistério. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e o fiz, diz o Senhor. E Ezequiel, exausto, músculos tremendo de exaustão profética, cai de joelhos entre os guerreiros ressuscitados, tocando o solo ainda quente de vibrações, sentindo o pulsar da terra como coração regenerado, e em seu íntimo uma torrente de revelação. Esta não é mera ressurreição física, mas o cumprimento do novo pacto prometido por Jeremias, onde lei gravada no coração substituiria tábuas de pedra quebradas pela idolatria, e a nação dividida desde Salomão, Judá no sul, Israel no norte levado por Assíria em 722 a.C., seria unida. O Senhor ordena: E tu, filho do homem, toma um pau e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pau e escreve nele, para José, pau de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ezequiel, mãos trêmulas de reverência, busca no vale um galho seco. Não, o Espírito fornece paus retos de cedro bruto, cheirando a resina fresca da terra prometida. E com um estilete de osso afiado pelo vento, grava as palavras em hebraico antigo, as letras emergindo como veias no madeira viva. Judá e seus companheiros, o sul fiel, mas idólatra aos vales de Rinom, Efraim e toda a casa de Israel, o norte rebelde aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Ele une os paus em um só, simbolizando unidade, e ao fazê-lo, sente a madeira fundir-se sobrenaturalmente, fibras entrelaçando como tendões nos ossos, formando um cetro único, e a voz divina ecoa. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel, de entre as nações para onde eles foram, e os ajuntarei de todo lado, e os trarei à sua terra, e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. E não serão mais duas nações, nem se dividirão mais em dois reinos. Você segura esse pau unificado, sentindo sua solidez inquebrantável, o calor da unção divina, emanando como incenso do Santo dos Santos, e Ezequiel profetiza a visão final. O meu servo Davi será rei sobre eles, e terão um só pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os praticarão. Evocando o pacto davídico de 2 Samuel 7, onde Yahweh prometera um trono eterno apesar das falhas de Saul e Roboão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que vossos pais habitaram. E habitarão nela, eles, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. E o vale, agora povoado pelo exército silencioso, parece inclinar-se em adoração muda. O sol mergulhando no horizonte em um crepúsculo púrpura de glória vindoura, o ar fresco com promessa de chuvas sobre o Carmelo seco. A visão desvanece devagar, o espírito recolhendo Ezequiel de volta ao canal de Quebar, em um torpor estático, depositando-o sobre o junco úmido onde colegas exilados, Eldade, Medade, os anciãos de Tel Abib, o encontram prostrado, olhos vidrados em êxtase, murmurando fragmentos da profecia enquanto a noite cai, estrelas piscando como testemunhas celestiais. Ele desperta horas depois, corpo dolorido como após parto espiritual, e corre aos grupos de cativos ao redor das fogueiras crepitantes,
cujo fogo dança sombras nos rostos enrugados pela escravidão, cheiro de pão ázimo e peixe seco pairando, e proclama: Ouvi, ó casa de Israel. Yahweh abriu as sepulturas. Dos ossos secos ele fará exército. E o espanto se alastra como fogo em palha seca. Lágrimas traçando sulcos na poeira de faces endurecidas, mãos erguidas em louvor misturado à dúvida, pois o exílio ainda morde com fome e chicotes. Mas aquela noite marca a faísca da esperança, onde o vale de ossos secos transmuta em semente de redenção. Dias se arrastam em deliberação interna para Ezequiel, caminhando novamente pelo canal ao amanhecer. Orvalho, umedecendo suas vestes como lágrimas de misericórdia, refletindo sobre as implicações teológicas. Esta visão não era ilusão, mas selo apostólico sobre sua vocação, confirmando juízos prévias contra Jerusalém. A espada de Nabucodonosor, a fome voraz, a peste asfixiante, como precursoras da graça restauradora. Ele senta à beira da água, dedos traçando mensagens na lama úmida, paus de Judá e Israel unidos em sulcos persistentes, e ora em silêncio prolongado, o som de sua respiração ritmada como o bater de asas querúbicas, sentindo o espírito soprar suave, ancorando sua obediência ao chamado profético iniciado 3 anos antes com a visão da glória no rio. Semanas viram meses, e Ezequiel tece a visão em parábolas diárias aos exilados. Descreve o rétol dos ossos como o despertar de Israel das tumbas assírias e babilônicas, a carne crescendo como o novo nascimento sob o Messias davídico, os ventos como o Ruach HaKodesh derramado em Joel 2, prometendo que a rebelião de Acás e Manassés, os altares sangrentos de Moloque, seriam lavados no sangue do cordeiro escatológico. Mulheres hebreias, com véus empoeirados e pulseiras de bronze tilintando, aproximam-se chorando, tocando suas mãos calejadas. Profeta, quando? Nossos filhos definham nos campos de Nabucodonosor. E ele responde com olhos flamejantes: Quando obedecerdes, ó rebeldes? Pois o Senhor julga para restaurar, castiga para curar. E o grupo cresce, de dezenas a centenas. Sessões noturnas sob luas cheias, onde salmos de ascensão são entoados, harpas de lira dedilhadas com dedos trêmulos, ecoando o vale onde ossos dançaram. O impacto emocional se aprofunda. Ezequiel luta com paralisia profética ordenada por Deus. 390 dias de um lado, 40 do outro, simbolizando iniquidades de Israel e Judá. Deitado imóvel como os ossos iniciais, sentindo a rigidez invadir membros como morte viva, mas a visão o sustenta, recordando que imobilidade precede movimento divino. Esposas e filhos o servem, alimentando grãos e figos secos, o cheiro de ungüentos de mirra, aliviando sua pele irritada pelo sol filtrado por esteiras de palha, e em solidão forçada, ele medita nas consequências eternas. Esta restauração aponta para a ressurreição final, como Daniel vislumbraria em Babilônia, onde justos e ímpios acordariam para julgamento ou vida, ligando Ezequiel ao fio escarlate da redenção que culminaria no Calvário distante. Anos se desenrolam, o exílio persistindo sob Zedequias, em Jerusalém, cuja rebelião final em 586 a.C. consumiria a cidade em chamas. Ezequiel profetiza isso em visões paralelas, sentindo o fedor de fumaça em espírito. Mas o Vale de Ossos permanece farol, inspirando conversões entre guardas caldeus curiosos que sussurram sobre o Deus dos judeus que revive mortos, e até escribas babilônicos anotam fragmentos em tábuas cuneiformes. Ezequiel envelhece, barba grisalha como os ossos branqueados, mas olhos ardendo com fogo interior, pregando até a voz falhar, cada sermão expandindo o milagre. O cheiro da carne fresca como maná no deserto, o sopro dos ventos como trombetas de Jericó.
a unidade dos paus como casamento escatológico de céu e terra. Na quietude de uma aurora solitária, anos após a visão, Ezequiel retorna em espírito ao vale agora vazio, ossos desaparecidos como névoa matinal, mas ecoando com o tropel fantasma do exército, e ajoelha-se, face no pó ainda morno de memória, lágrimas umedecendo a terra. Senhor, tua misericórdia sobrepujou o pecado. Do vale de morte brotou vida eterna. E o silêncio que se segue é o silêncio do auge infinito, onde tempo para, o espírito paira como pomba sobre águas primordiais, e a transformação se eterniza no coração do profeta, reverberando através das eras até o cumprimento em Cristo, o Davi final, que uniria todas as nações em um só povo, os ossos secos de Adão restaurados para a glória imperecível. Ato 2. O fio escarlate. Desfiado. Séculos tecem-se como linho fino no tear divino. O exílio babilônico findando com Ciro, o persa, cujos editos ecoam como trombetas sobre as muralhas caídas. Ide, reconstruí vossa casa em Sião. E remanescentes retornam, ossos vivos carregando o pó sagrado do vale em ânforas seladas. Mas o coração de Ezequiel, já silenciado pela terra, pulsa em pergaminhos amarelados, lidos em voz baixa nas sinagogas reconstruídas sob Esdras e Neemias. O profeta, sepultado em terras estrangeiras, sonha em pó com o templo restaurado, visões de glória inundando o santuário como rio de águas vivas, águas que brotam do limiar para curar o mar morto, transformando sal em salmos de louvor. Mas o fio escarlate estica-se além, através das sombras helenísticas, os macabeus empunhando espadas flamejantes contra seleucidas profanadores, evocando o exército ósseo em batalhas sangrentas. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, clama o eco de Zacarias, neto espiritual de Ezequiel, e em Qumran, essênios escondem rolos em cavernas áridas, manuscritos que sussurram o Filho do Homem, vindo sobre nuvens, ossos secos aguardando o grande dia, enquanto Roma esmaga a liberdade sob Herodes, o Edomita, e o templo segundo ergue-se em mármore frio, mas vazio de Shequina. Então, na poeira de Belém, o Verbo se faz carne. O menino chora, envolto em faixas como mumificado, prefigurando o túmulo vazio. Cresce em Nazaré, martelo de José, ecoando como ossos se unindo, e aos 30 batiza-se no Jordão, pomba descendo como espírito sobre o vale primordial. João Batista, voz no deserto, troveja. Preparai o caminho, e multidões de ossos secos, publicanos, prostitutas, zelotes, acorrem, tocando a orla de seu manto, vida pulsando onde só havia cinza. Em Cafarnaum, paralíticos erguem-se, mendigos cegos enxergam o rei davídico, e Lázaro, 4 dias morto, emerge do sepulcro fedorento, faixas caindo como pele de serpente, ecoando o vale. Sai para fora! Ordena o pastor, e os guardas romanos, caldeus renascidos, murmuram em latim misturado a aramaico. Este homem comanda a morte. A ceia final. Pão partido como ossos das tribos unidas, cálice escarlate vertendo sangue novo, Getsêmani, agonia suando como gotas de sangue sobre terra amaldiçoada, oliveiras antigas testemunhas do Éden perdido, cruz no Gólgota, crânio de Adão banhado em escarlate, está consumado, e o véu rasga do alto ao baixo, terremotos abrem tumbas, santos ressuscitados passeiam pelas ruas de Jerusalém como vanguarda do exército final. Túmulo vazio ao terceiro dia, lençóis dobrados como esteiras de palha no exílio. Anjos interrogam mulheres com faces como sol. Por que buscais o vivo entre mortos? Discípulos, ossos espantados em Emaús, reconhecem-o no partir do pão. Pentecostes explode em línguas de fogo.
vento impetuoso soprando vida sobre 100 inermes. E a igreja nasce, paus de Judá e Efraim, entrelaçados em um só cajado, gentios enxertados como ramos selvagens na oliveira verdadeira. Paulo, fariseu cego em Damasco, vislumbra o mesmo vale estendido às nações. Despertai, vós que dormis, e Roma treme sob o evangelho, coliseus ecoando mártires, cujos ossos alimentam leões, mas ressuscitam em glória. Assim, o vale de Ezequiel se multiplica. Apocalipse desenrola o pergaminho final, onde João vê o mar entregando mortos, justos em vestes brancas, o Cordeiro sobre o monte Sião com 144.000 selados, e a nova Jerusalém descendo como noiva, sem templo, pois Deus é o templo, rio da vida banhando ruas de ouro, árvores de folhas medicinais para nações curadas, o exército eterno, ossos glorificados, carne imperecível, Espírito de Deus pairando para sempre. Ezequiel, do pó babilônico, sorri em eternidade. O fio escarlate, tecido no Calvário, veste a multidão incontável. Ato 3. A volta do rei. Trombetas de chifre de carneiro ecoam dos quatro ventos. Anjos com foices ceifam a terra como trigo maduro no julgamento final. O Cordeiro, agora leão de Judá, cavalga nuvens de glória, olhos como chama de fornalha, espada de 2 gumes brotando da boca, vestes tingidas em bacias de Edom. Bestas sobem do abismo. Dragão escarlate cospe veneno sobre os remidos, mas Miguel e legiões celestiais esmagam serpentes em pó de Babilônia. Reis da terra tremem em ilhas afundadas. Montes fumegam como fornalhas de Gog. Maranata! Clamam os ossos glorificados, ressuscitados em corpos luminosos, paus de Judá e Efraim forjados em cetro eterno. O rei desce ao Monte das Oliveiras, fendido ao meio como véu do templo. Rios de águas vivas brotam para o mar morto. Peixes saltam em salvação, desertos florescem com rosas de Sarom. Dragão acorrentado 1000 anos no poço sem fundo. Satanás julgado como Adão outrora. Nações das folhas medicinais bebem do rio da vida, sem sede eterna. Trono branco como jaspe, livros abertos devorando obras como pergaminho, mortos julgados por nomes escritos no livro da vida. Vinde, benditos de meu Pai. E os justos herdam a terra nova, céus recriados sem mar de caos, sem noite nem pranto. Alfa e Ômega, fechando o ciclo do pó ao espírito. Ezequiel, profeta dos ossos, ergue-se primeiro na fila incontável, cajado na mão, vestes escarlates tecidas no fio do Calvário. O exército marcha em harmonia, harpas e trombetas uníssonas. Digno é o Cordeiro que foi morto, e Deus enxuga toda lágrima, face a face, para sempre. Fim.